Orando com o santo do dia 22 de outubro, celebramos hoje um dos gigantes da nossa fé, São João Paulo II. João Paulo II nasceu em Wadowice, na Polônia, em 18 de maio de 1920. Era o caçula dos 3 filhos de Karol Wojtyła, um suboficial do exército, e Emília Kaczorowska. Sua irmã, Olga, morreu antes do seu nascimento. Sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos. Depois faleceu seu irmão Edmundo, médico, quando Karol tinha 12 anos. E aos 21 anos de idade, com o falecimento de seu pai, ele ficou sozinho no mundo. Situação que poderia se pensar, o que será desse rapaz? Mas Deus tinha um plano grandioso na vida desse jovem. Karol foi batizado em 25 de junho de 1920, com menos de um mês de vida. Aos 9 anos fez sua primeira comunhão e aos 18 recebeu o sacramento da crisma. Em 1938, com 18 anos, se matriculou numa escola de teatro universitário. Quando as forças de ocupação nazistas fecharam a universidade em 1939, o jovem Karol foi trabalhar numa indústria química para se sustentar, para não ser deportado para a Alemanha. A partir de 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, começou a estudar no seminário clandestino na cidade de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Stefan Sapieha. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, novamente aberto, e na Faculdade de Teologia da Universidade Jagellônica. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946 pelo arcebispo Sapieha. Em seguida foi enviado a Roma, onde se tornou doutor em teologia em 1948. Voltou a Cracóvia, sendo vigário em diversas paróquias, e em 1953 passou a lecionar teologia moral e também ética social, ambos na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 4 de julho de 1958, foi nomeado bispo titular de Olmia, também auxiliar de Cracóvia. Assim, recebeu a consagração episcopal no dia 28 de setembro de 1958. E no dia 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que o fez cardeal em 26 de junho de 1967. O cardeal Wojtyła participou ativamente do Concílio Vaticano II, que aconteceu nos anos 1962 a 1965. Ele teve importante atuação no desenvolvimento de um dos principais documentos do concílio, chamado Constituição Gaudium et Spes. Além disso, ele tomou parte em 5 sínodos episcopais antes de ser papa. Um pouco da trajetória de Karol Wojtyła. A espiritualidade mariana do grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado,
um dos mais longos da história, pois ele foi eleito Papa no dia 16 de outubro de 1978, depois de 8 escrutínios. E, olhando para a sua vida, percebemos a força e a presença de Nossa Senhora em toda a sua trajetória de vida. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana o ajudou a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção a Nossa Senhora e à centralidade de Jesus Cristo na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e, consequentemente, a espiritualidade de Karol Wojtyła foi o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Falando às famílias montfortinas, o Papa João Paulo II disse que o tratado é um texto clássico da espiritualidade mariana, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. Segundo o Santo Padre, o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São João Paulo II experimentou e testemunhou essa eficácia do tratado em sua própria vida. Diz assim: eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura deste livro, no qual encontrei a resposta às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís Maria, compreendi que quando se vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não existe. O pensamento mariológico do santo, de fato, está radicado no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. E foi justamente de São Luís Grignon Maria de Montfort, dessa espiritualidade, que ele escolheu o seu lema episcopal, a conhecida expressão totus tuos, totus tuos. Extraordinário é a relação extraordinária que ele tem com Nossa Senhora já desde a sua juventude. Um menino que perdeu a mãe com 9 anos de idade, que perdeu o irmão que era uma luz na vida deles, médico de um coração grandioso, morreu cuidando dos doentes numa peste. E o pai, ficou ele o pai, morreu um menino jovem de 21 anos de idade. Parece que tem uma vida fadada à tragédia. No entanto, Deus tem caminhos e caminhos. E reservou para esse menino uma trajetória de luz que iluminou a humanidade inteira num tempo de trevas, onde a humanidade e a própria igreja estavam sucumbindo diante de ideologias infernais que ceifavam os valores principais da fé cristã. E ele foi, podemos dizer, a grande resistência. Foi um homem que, como Papa, um dos pontificados mais longos, teve uma marca profunda. Ele criou os encontros mundiais do Papa com a família. Pode-se chamá-lo o Papa da família.
escreveu a extraordinária Familiares Consórcio. Também ele criou os encontros do Papa com a juventude, o Encontro Mundial da Juventude. Pode ser chamado Papa da Juventude. Mas vale a pena destacar um pouco o seu pontificado. Ele realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 na Itália. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Olha que extraordinário. Mais do que todos os seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus, com as centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participaram das 1.166 audiências gerais celebradas na quarta-feira. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros com chefe de estados e 246 encontros com primeiros ministros. Ele deu início, como disse, às Jornadas da Mundial da Juventude em 1985 e os Encontros Mundiais das Famílias em 1984. Eu tive a alegria e a honra de participar do encontro, o segundo encontro mundial do Papa com as famílias em 1997, no Rio de Janeiro. João Paulo II fez questão de promover o diálogo entre os representantes de outras religiões e judeus. Ele convocou encontros de oração pela paz, realizados especialmente na cidade de Assis. Sob seu pontificado, a Igreja entrou no terceiro milênio com a celebração do grande jubileu do ano 2000. João Paulo II realizou numerosas cerimônias de beatificação e canonização para mostrar exemplos de santidade nos dias de hoje. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação em que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações com 482 novos santos. Ele escreveu como Papa 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além disso, escreveu 5 livros. Promulgou o Catecismo da Igreja Católica, promoveu a reforma do Código de Direito Canônico e a reforma no Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. Mas tem uma coisa que não se pode deixar de falar quando se fala de São João Paulo II, da sua relação com Fátima. Ele, na verdade, é o Papa de Fátima. Nele se realiza, através dele, o terceiro segredo, ou melhor, a terceira parte do segredo de Fátima, quando ele foi alvejado por aquele atirador de elite que atingiu o seu peito. E ali Nossa Senhora colocou a mão e guiou aquela bala para preservar a vida desse grande homem. Mas, ao mesmo tempo, tornou mais difícil o seu sofrimento e o seu sacrifício ao longo do seu pontificado. Aquela bala no seu peito lhe trouxe um sofrimento muito grande. Ele cumpriu a sua missão, mas a sua missão ficou muito difícil, fisicamente falando. E ele foi o Papa de Fátima, uma relação íntima, e ele compreendeu de fato que entre Cracóvia e Fátima há uma relação muito maior do que a que é realizada por ele, que
poderia-se dizer, ele é a ponte entre Fátima e Cracóvia. Na verdade, a ponte é a misericórdia, porque assim como Cracóvia é a capital mundial da misericórdia, Fátima, na verdade, tem como centro da sua mensagem, da mensagem de Fátima, a misericórdia, o apelo veemente e dramático à misericórdia e a revelação da misericórdia de Deus. Então, é preciso sempre lembrar dessa relação íntima de João Paulo II, e ele tinha uma relação pessoal com aquela imagem da capelinha de Fátima. É tanto que várias vezes ele pediu que aquela imagem fosse levada a Roma. Nos grandes momentos, em grandes momentos, ele queria rezar na presença daquela imagem. O seu olhar, o silêncio diante daquela imagem era algo profundamente comovedor. Como comovedor foi quando ele falou para o reitor e o bispo de Fátima que queria fazer uma oração na capelinha, sozinho, em silêncio. E não, isso não foi divulgado, porque era uma coisa muito pessoal dele, para agradecer a Nossa Senhora pela sua vida. E ele se surpreendeu quando ele chegou na Capelinha das Aparições, e na esplanada de Fátima haviam mais de 1 milhão de pessoas, mas um silêncio sepulcral. Naquela quase 1 hora que ele ficou ajoelhado diante da imagem, rezando e agradecendo, não se ouvia absolutamente nada. Parece até que o tempo parou, nem o vento, e as pessoas imóveis, profundamente tocadas por aquela cena do Santo Padre ajoelhado diante da imagem da Capelinha das Aparições. Pode-se dizer que esse foi um dos grandes silêncios da história. Mais de 1 milhão de pessoas num silêncio sepulcral. E aquele silêncio ensinou e ensina muito. É um dos grandes apelos, porque ali Maria reafirmou todos os seus apelos de Fátima para a humanidade hoje. Concluindo, o Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, aos 85 anos de idade e quase 27 de pontificado. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagens. Em 28 de abril, apenas 26 dias após sua morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação de seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente. O milagre que levou a Igreja a reconhecer São João Paulo como beato foi a cura de uma freira francesa. Ela sofria do mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo II e foi curada milagrosamente. Por isso, numa Santa Missa para a qual acorreram mais de 1 milhão de fiéis no Vaticano, o Papa Bento XVI anunciou ao mundo que João Paulo II podia ser venerado como beato da Igreja Católica. A beatificação aconteceu num belo domingo, dia 1º de maio de 2011. E já o pontificado do Papa Francisco, ele foi
canonizado e sua festa estabelecida precisamente para o dia 22 de outubro. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que Karol Wojtyła celebrou sua primeira missa como pontífice em 1978, iniciando o seu pontificado. São João Paulo II, rogai por nós. Quero concluir com uma oração que foi ensinada pelo seu pai, que ele rezava todos os dias, dizendo: Espírito Santo, peço-te o dom da sabedoria para te reconhecer melhor e tuas feições divinas, o dom da compreensão para discernir claramente o espírito dos mistérios da Santa Fé, o dom do conselho para que eu possa viver de acordo com os princípios desta fé, o dom do conhecimento para que eu possa buscar conselho em ti, e que eu possa sempre encontrá-lo em ti, o dom da fortaleza para que nenhum medo ou preocupação terrena me separem de ti, o dom da piedade para que eu possa sempre servir a vossa majestade com um amor filial, o dom do temor do Senhor para temer o pecado que te ofende, ó meu Deus. Por intercessão e com a relíquia de sangue de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um abraço, até o próximo.